Em 15 de março de 2014, quando os operários da Prefeitura de São Paulo começaram a demolir a antiga garagem na Rua Augusta para dar lugar a um novo empreendimento comercial, ninguém esperava encontrar algo além de entulho e ferramentas enferrujadas. Mas quando a retroescavadeira removeu uma parede de tijolos que havia sido construída décadas atrás, os trabalhadores descobriram um compartimento secreto que mudaria para sempre tudo o que se sabia sobre um dos casos de desaparecimento mais misteriosos da capital paulista. Dentro daquele espaço oculto, perfeitamente preservado pelo ar seco, estavam as respostas que famílias inteiras haviam procurado durante 25 anos. Documentos, fotografias, objetos pessoais e evidências que finalmente revelariam a verdade sobre o que aconteceu com Ricardo Santos, Marina Oliveira e Carlos Ferreira na noite de 23 de setembro de 1989, depois que saíram para jantar com amigos e simplesmente desapareceram da face da terra. O que os operários encontraram naquela garagem abandonada não era apenas um esconderijo. Era um arquivo meticulosamente organizado de uma conspiração que envolveu crime organizado, corrupção policial e assassinatos que foram encobertos durante décadas. Uma conspiração que custou a vida de 3 pessoas inocentes e atormentou suas famílias por um quarto de século. Esta é a história de como uma noite de confraternização entre amigos se transformou no maior mistério criminal da São Paulo dos anos 80. E de como a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra uma forma de emergir. 23 de setembro de 1989. São Paulo, SP Ricardo Santos, de 28 anos, engenheiro civil formado pela Poli-USP, estava animado com a reunião daquela noite. Depois de meses trabalhando em projetos diferentes, finalmente conseguiria encontrar Marina Oliveira, de 26 anos, jornalista da Folha de São Paulo, e Carlos Ferreira, de 30 anos, advogado criminalista que havia se destacado defendendo casos complexos na região central da cidade. Os 3 eram amigos desde a faculdade e mantinham uma tradição de se encontrar pelo menos uma vez por mês para colocar a conversa em dia. O local escolhido para aquela noite era o restaurante Família Mancini, na Rua Avanhandava, um dos pontos de encontro mais populares da elite intelectual paulistana nos anos 80. Ricardo estava empolgado porque tinha conseguido um contrato grande com a prefeitura. Lembraria mais tarde Silvia Santos, irmã de Ricardo. Ele disse que finalmente ia poder se casar com a Patrícia e comprar a casa própria que tanto sonhava. Marina havia ligado para sua mãe, Dona Helena Oliveira, na tarde daquele sábado, para confirmar que estaria em casa no domingo para o almoço em família. Marina nunca faltava ao almoço de domingo, recordou Dona Helena anos depois. Era uma tradição sagrada na nossa família. Ela disse que tinha uma novidade para contar, algo sobre o trabalho dela no jornal. Carlos Ferreira também havia feito planos para o fim de semana. Havia marcado com seu sócio no escritório, Dr. Roberto Silva, para revisar os detalhes de um caso importante que seria julgado na segunda-feira. Carlos era extremamente responsável com seus compromissos, disse Dr. Silva. Jamais faltaria a uma reunião importante sem avisar. Quando ele não apareceu no domingo de manhã, soube imediatamente que algo estava errado. O trio se encontrou no restaurante às 20h30, como combinado. Segundo o maître do Família Mancini, Giuseppe Rossi, eles pareciam estar de excelente humor e pediram uma mesa reservada onde pudessem conversar com privacidade. Eram clientes conhecidos, lembrou Giuseppe. Sempre muito educados, bem vestidos, do tipo de pessoas que a gente gosta de atender. Naquela noite estavam particularmente animados, comemorando alguma coisa. A última pessoa a vê-los vivos, além dos funcionários do restaurante, foi João Martins, um conhecido comum que passou pela mesa para cumprimentá-los por volta das 22h15. Eles estavam brindando alguma coisa, recordou João.
Ricardo disse algo sobre, finalmente, as peças se encaixando. Marina estava radiante e Carlos parecia satisfeito, como quando ganhava um caso importante. Segundo os registros do restaurante, a conta foi paga às 23h20 por Carlos, que deixou uma gorjeta generosa. Os três saíram juntos, aparentemente dirigindo-se ao estacionamento na Rua Augusta, onde Ricardo havia deixado seu Chevette vermelho, placa BRA 1847. Essa foi a última vez que alguém os viu. Quando Ricardo não apareceu para trabalhar na segunda-feira, 25 de setembro, seus colegas da construtora inicialmente pensaram que ele havia ficado doente. Mas quando Patrícia, sua noiva, ligou no escritório procurando por ele, a preocupação começou a crescer. Ricardo nunca deixava de me ligar, disse Patrícia Mendes anos depois. Nós falávamos todos os dias, mesmo quando ele estava viajando a trabalho. Quando passou o domingo inteiro sem notícias, comecei a ficar desesperada. A situação de Marina era similar. Dona Helena havia preparado o almoço de domingo esperando a filha, mas Marina nunca apareceu. Todas as ligações para o apartamento dela davam ocupado, e quando Dona Helena foi até lá, no final da tarde, encontrou o apartamento vazio, com sinais de que Marina não havia dormido em casa. A cama estava arrumada do jeito que ela sempre deixava antes de sair, lembrou Dona Helena. As roupas que ela usaria no domingo estavam separadas sobre a cadeira. Era como se ela tivesse saído na noite anterior e nunca mais voltado. Carlos Ferreira também não compareceu ao escritório na segunda-feira. Sua secretária, Dona Carmen, ligou para sua casa várias vezes sem obter resposta. Dr. Roberto Silva decidiu ir até o apartamento de Carlos no final do dia. Usei a chave reserva que ele me havia dado, explicou o Dr. Silva. O apartamento estava exatamente como Carlos sempre deixava, organizado, limpo, sem sinais de luta ou perturbação. Na terça-feira, 26 de setembro, as três famílias se reuniram no 7º do Distrito Policial para registrar os desaparecimentos. O caso foi inicialmente tratado como afastamento voluntário, uma classificação comum na época para adultos que desapareciam sem deixar rastros. O delegado disse que era comum pessoas adultas desaparecerem por vontade própria, lembrou Silvia Santos. Ele insinuou que talvez eles tivessem fugido juntos, que talvez houvesse algum relacionamento amoroso entre eles. Era absurdo. Mas as famílias sabiam que seus entes queridos jamais desapareceriam voluntariamente. Ricardo estava noivo e planejando se casar em dezembro. Marina tinha uma carreira promissora no jornalismo e vários projetos em andamento. Carlos estava no auge de sua carreira como advogado criminalista. Essas pessoas tinham vidas estruturadas, sonhos, compromissos, enfatizou o Dr. Silva. A ideia de que simplesmente decidiram desaparecer era ridícula. A investigação policial inicial foi, na melhor das hipóteses, superficial. O delegado Carlos Eduardo Viana, responsável pelo caso, conduziu algumas entrevistas básicas com familiares e amigos, mas não seguiu várias pistas importantes que poderiam ter levado à resolução do mistério. Tive a impressão de que eles não estavam realmente interessados em resolver o caso, disse Dona Helena anos depois. Faziam perguntas básicas, anotavam as respostas, mas não havia um esforço real para investigar. Uma das pistas mais importantes que foi negligenciada foi o próprio carro de Ricardo. O Chevette vermelho havia sido encontrado abandonado no estacionamento da Rua Augusta 3 dias depois do desaparecimento, mas a perícia técnica foi mínima. Encontraram o carro, verificaram se havia sinais de sangue ou luta, não encontraram nada óbvio e praticamente encerraram essa linha de investigação, explicou João Carlos Mendes, detetive particular contratado pelas famílias meses depois. O que a polícia não investigou adequadamente foi por que o carro estava trancado, com as chaves desaparecidas, e por que havia sido deixado em uma área do estacionamento que não era visível da rua. Também não questionaram
porque nenhum dos pertences pessoais dos 3 amigos estava no veículo. Era óbvio que alguém havia dirigido o carro até ali depois que eles desapareceram, observou Mendes. Mas a polícia parecia não querer fazer as perguntas certas. À medida que os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, as famílias dos desaparecidos começaram sua própria investigação. Contrataram detetives particulares, ofereceram recompensas e até mesmo consultaram médiuns e videntes na esperança de encontrar alguma pista. Seguimos qualquer coisa que pudesse nos dar esperança, disse Silvia. Ligações anônimas, supostos avistamentos, teorias conspiratórias, estávamos desesperados por respostas. Uma das teorias que emergiu durante os primeiros meses da investigação envolvia o trabalho de Carlos como advogado criminalista. Ele havia estado defendendo alguns casos de alto perfil, incluindo suspeitos ligados ao crime organizado. Carlos estava trabalhando em um caso envolvendo lavagem de dinheiro e corrupção policial, revelou o Dr. Silva. Ele havia comentado comigo que estava recebendo ameaças sutis, pressões para abandonar o caso. Marina também estava investigando uma série de reportagens sobre corrupção na prefeitura para a Folha de São Paulo. Segundo seus colegas de redação, ela havia descoberto indícios de um esquema envolvendo licitações fraudulentas e propinas. Marina estava empolgada com a investigação, lembrou o editor Ricardo Coccio. Ela disse que tinha fontes confiáveis e que estava prestes a expor algo muito grande. Ricardo, por sua vez, trabalhava como engenheiro em projetos de infraestrutura da prefeitura. Alguns colegas sugeriram que ele poderia ter descoberto irregularidades técnicas nos projetos que estava supervisionando. Ricardo era muito ético, muito detalhista, disse seu chefe, engenheiro Paulo Mendes. Se ele tivesse descoberto algo errado, com certeza teria denunciado. A convergência dessas 3 linhas de investigação, crime organizado, corrupção municipal e irregularidades em obras públicas, criou uma teoria de que os 3 amigos poderiam ter descoberto algo que os colocou em perigo. Eles podem ter juntado as peças de um quebra-cabeças muito perigoso, teorizou o detetive Mendes. Ricardo com acesso aos aspectos técnicos, Marina com suas fontes jornalísticas e Carlos com conhecimento legal. Juntos, eles poderiam ter exposto algo muito grande, mas mesmo essa teoria promissora não levou a avanços concretos na investigação. As autoridades continuaram tratando o caso como desaparecimento voluntário e as famílias continuaram sem respostas. O primeiro aniversário do desaparecimento, em setembro de 1990, foi marcado por uma vigília organizada pelas famílias no Largo do Arouche. Dezenas de pessoas compareceram, incluindo colegas de trabalho, amigos da faculdade e outros familiares de pessoas desaparecidas. Foi reconfortante ver que outras pessoas também se importavam, disse Dona Helena. Mas também foi doloroso perceber que já tinha se passado um ano inteiro sem nenhuma resposta. À medida que os anos passaram, o caso foi gradualmente esquecido pela mídia e pelas autoridades. Novos crimes capturaram a atenção pública e o desaparecimento de Ricardo, Marina e Carlos se tornou apenas mais uma estatística nas delegacias de São Paulo. Mas as famílias nunca desistiram. A cada aniversário do desaparecimento, elas se reuniam para lembrar seus entes queridos e renovar o compromisso de continuar procurando respostas. Não importava quanto tempo passasse, disse Silvia Santos. Enquanto estivéssemos vivos, continuaríamos procurando. Em 1995, 6 anos após o desaparecimento, uma nova pista surgiu quando um informante anônimo ligou para a família de Carlos, alegando saber o que havia acontecido. O homem disse que os 3 amigos haviam sido assassinados por pessoas muito poderosas e que os corpos estavam bem escondidos em São Paulo. Ele disse que tinha medo de falar abertamente, mas que queria que soubéssemos a verdade, lembrou o Dr. Silva.
Marcamos um encontro, mas ele nunca apareceu. 2 semanas depois, um corpo não identificado foi encontrado no rio Tietê. Embora a decomposição impedisse identificação visual, as famílias se perguntaram se poderia ser o informante. Era o tipo de coincidência que nos fazia pensar que estávamos no caminho certo, disse Silvia, mas também nos assustava porque mostrava que ainda havia pessoas dispostas a matar para manter o segredo. Durante a década de 2000, várias outras pistas falsas surgiram. Supostos avistamentos em outras cidades, ligações anônimas prometendo informações em troca de dinheiro, até mesmo uma pessoa que alegou ser Marina, vivendo sob identidade falsa no interior. Seguíamos todas as pistas, por mais absurdas que parecessem, disse Dona Helena. A esperança era a única coisa que nos mantinha vivos. Em 2009, no 20º aniversário do desaparecimento, as famílias organizaram uma nova campanha de mídia, incluindo entrevistas em programas de televisão e matérias em jornais. A campanha gerou algumas novas pistas, mas nenhuma levou a desenvolvimentos significativos. Começamos a aceitar que talvez nunca soubéssemos a verdade, admitiu Silvia. Talvez fosse hora de fazer as pazes com a incerteza. Mas o destino tinha outros planos. Em 2013, a Prefeitura de São Paulo anunciou um projeto de revitalização urbana que incluía a demolição de várias construções antigas na região central, incluindo uma garagem abandonada na Rua Augusta que havia estado fechada desde os anos 90. A garagem havia pertencido a Mário Rossi, um empresário do ramo automotivo que havia morrido em 1991. Depois de sua morte, a propriedade havia ficado em disputas judiciais entre herdeiros e, eventualmente, foi abandonada quando ninguém conseguiu resolver as questões legais. Era um daqueles prédios que todo mundo conhecia, mas ninguém prestava atenção, disse o vizinho Antônio Silva. Ficou fechado por tanto tempo que se tornou parte da paisagem. Quando os operários começaram a demolição em março de 2014, esperavam encontrar apenas entulho e equipamentos obsoletos. O que encontraram mudaria tudo. A parede, que escondeu o compartimento secreto, havia sido construída com tijolos ligeiramente diferentes do resto da estrutura, sugerindo que havia sido erguida depois da construção original. Quando a retroescavadeira a derrubou acidentalmente, revelou um espaço de aproximadamente 3 metros por 2 metros, cuidadosamente selado e isolado. Dentro desse espaço, os operários encontraram arquivos meticulosamente organizados, fotografias, documentos, fitas cassete e objetos pessoais que pertenciam a Ricardo Santos, Marina Oliveira e Carlos Ferreira. Mas o mais chocante de tudo foram os documentos que revelavam não apenas o que havia acontecido com os 3 amigos naquela noite de setembro de 1989, mas também uma conspiração que envolvia algumas das pessoas mais poderosas de São Paulo. Uma verdade que havia estado escondida naquela garagem por 25 anos estava finalmente prestes a emergir. E ela era muito mais sinistra do que qualquer teoria que as famílias haviam imaginado. Quando os peritos da Polícia Civil abriram a primeira pasta encontrada no compartimento secreto da garagem, na manhã de 16 de março de 2014, encontraram algo que mudaria completamente a natureza da investigação. Um relatório datilografado de 47 páginas, assinado por Ricardo Santos, Marina Oliveira e Carlos Ferreira, datado de 22 de setembro de 1989, um dia antes de seu desaparecimento. O documento intitulado Operação Concreto Sujo, Evidências de Corrupção Sistemática na Prefeitura de São Paulo, revelava uma conspiração de proporções monumentais, envolvendo contratos fraudulentos de obras públicas, lavagem de dinheiro através de empresas fantasma e uma rede de corrupção que incluía políticos, empresários e policiais de alto escalão. O que encontramos não era apenas evidência de um crime,
explicou o delegado Roberto Mendes, que assumiu a investigação reaberta. Era um dossiê completo, meticulosamente documentado, que expunha um esquema criminoso de centenas de milhões de reais. As primeiras páginas do relatório explicavam como os 3 amigos haviam descoberto a conspiração por acaso, cada um através de seu trabalho. Em julho de 1989, durante a supervisão das obras do viaduto da Marginal Pinheiros, notei discrepâncias significativas entre os materiais especificados no projeto e os efetivamente utilizados na construção, escreveu Ricardo Santos. Quando questionei o empreiteiro, fui orientado a não fazer perguntas desnecessárias se quisesse manter meu emprego. Marina Oliveira havia descoberto o esquema através de suas fontes na prefeitura. Uma fonte no gabinete do prefeito me passou documentos mostrando que empresas que ganhavam licitações eram criadas semanas antes das concorrências, sempre pelos mesmos sócios fantasma. Os valores dos contratos eram sistematicamente superfaturados em 300% a 400%. Carlos Ferreira havia sido procurado por um empresário do setor de construção que queria denunciar o esquema. Meu cliente, Alexandre Moreira, me procurou em agosto de 1989 porque estava sendo ameaçado de morte por se recusar a participar do esquema. Ele me entregou cópias de contratos, comprovantes de pagamento e gravações de conversas onde políticos e empresários discutiam abertamente a divisão das propinas. O relatório detalhava como os 3 amigos haviam começado a compartilhar informações e percebido que estavam investigando diferentes aspectos da mesma conspiração criminal. Nos encontramos em 15 de agosto para comparar nossas descobertas, escreveram em conjunto. Foi quando percebemos que tínhamos evidências suficientes para expor não apenas corrupção isolada, mas uma organização criminosa estruturada que controlava praticamente todos os contratos de obras públicas da cidade. As páginas seguintes do dossiê continham documentos que comprovavam cada alegação. Cópias de contratos fraudulentos, comprovantes de transferências bancárias suspeitas, fotografias de obras superfaturadas e transcrições de conversas gravadas secretamente. Uma das gravações mais incriminatórias havia sido feita por Alexandre Moreira durante uma reunião em 5 de setembro de 1989. Na fita, é possível ouvir a voz do então secretário de Obras Públicas, Antônio Vasconcelos, discutindo a divisão de propinas. O esquema é simples. A empresa ganha a licitação, superfatura o serviço em 400% e devolve 30% para os políticos e 20% para os policiais, que garantem que ninguém investiga. Todo mundo ganha e as obras saem do papel. Outro documento revelava os nomes dos principais envolvidos no esquema, incluindo Antônio Vasconcelos, secretário de Obras Públicas, Coronel Mário Silva, da Polícia Civil empresário Benedito Ramos, dono de construtoras Fantasma vereador José Santos, presidente da Comissão de Fiscalização juiz Ricardo Oliveira, responsável por arquivar investigações. A lista incluía mais de 30 nomes, explicou o delegado Mendes. Políticos de vários partidos, policiais de diferentes escalões, empresários, até mesmo jornalistas que eram pagos para não investigar certas histórias. Mas o documento mais chocante encontrado no arquivo foi uma ata de reunião datada de 20 de setembro de 1989, 3 dias antes do desaparecimento dos 3 amigos. A ata, escrita à mão por Marina Oliveira, descrevia uma reunião onde os 3 decidiram como iriam expor publicamente o esquema. Decidimos que Carlos protocolaria uma representação no Ministério Público na segunda-feira, 25 de setembro. Marina publicaria a primeira matéria na Folha de São Paulo na terça-feira, 26 de setembro. Eu entregaria o relatório técnico ao Tribunal de Contas na quarta-feira, 27 de setembro, escreveu Marina. Sabemos que corremos riscos, mas temos evidências suficientes para proteger uns aos outros. Se algo acontecer a um de nós,
os outros 2 continuarão com a missão. A ata também revelava que os 3 haviam preparado cópias de todo o material para serem entregues simultaneamente à imprensa, ao Ministério Público e ao FBI, caso houvesse retaliação. Foi uma estratégia inteligente, observou o promotor Paulo Henrique Costa, que analisou os documentos. Eles sabiam que estavam lidando com pessoas poderosas e perigosas, então tentaram se proteger através da exposição simultânea. Mas a estratégia não funcionou porque os conspiradores descobriram os planos antes que pudessem ser executados. Entre os documentos encontrados estava uma nota manuscrita, aparentemente escrita às pressas, por Carlos Ferreira na noite de 23 de setembro. Eles sabem. Alexandre Moreira foi encontrado morto esta manhã. A polícia disse que foi suicídio, mas eu sei que foi assassinato. Alguém está nos observando. Vi o mesmo carro me seguindo durante toda a semana. Vamos nos encontrar hoje à noite no Família Mancini para decidir o que fazer. Se algo acontecer conosco esta noite, o material está escondido na garagem do Mário. Ele é o único em quem podemos confiar. Esta nota explicava finalmente por que os 3 amigos estavam tão animados durante o jantar, não estavam comemorando, estavam se despedindo e fazendo os preparativos finais para expor o esquema, mesmo sabendo que suas vidas corriam perigo. Eles sabiam que provavelmente seriam mortos, mas decidiram continuar com a missão, disse Silvia Santos, irmã de Ricardo, depois de ler os documentos. Meu irmão morreu tentando fazer a coisa certa. A investigação dos documentos também revelou a identidade de Mário Rossi, o dono da garagem onde o material foi escondido. Rossi era um empresário do ramo automotivo que havia sido amigo de Carlos Ferreira desde a infância e que, segundo outros documentos encontrados, também estava sendo ameaçado por conhecer detalhes do esquema. Mário era nosso plano de segurança, escreveu Carlos em uma nota datada de 22 de setembro. Se algo acontecer conosco, ele tem instruções para entregar o material às autoridades federais depois de 1 ano. Esperamos que isso seja tempo suficiente para que a situação se acalme. Mas Mário Rossi nunca teve a chance de cumprir essa missão. Segundo registros médicos encontrados entre os documentos, ele sofreu um ataque cardíaco súbito em 15 de janeiro de 1991, apenas 16 meses após o desaparecimento dos 3 amigos. Aos 38 anos de idade, sem histórico de problemas cardíacos, Mário Rossi morreu repentinamente, observou o médico legista Dr. Paulo Santos. Considerando o contexto, é altamente suspeito. Entre os últimos documentos encontrados no arquivo estava um envelope lacrado contendo fotografias que mostravam o que aconteceu na noite de 23 de setembro de 1989. As fotografias, aparentemente tiradas por um fotógrafo contratado pelos conspiradores para documentar a eliminação das ameaças, mostravam Ricardo, Marina e Carlos sendo sequestrados no estacionamento da Rua Augusta por homens armados. As imagens são perturbadoras, mas fornecem evidência clara de que foi um sequestro planejado, explicou o perito Fernando Silva. Você pode ver pelo menos 6 homens, todos armados, cercando as vítimas. Uma das fotografias mostrava os 3 amigos sendo forçados a entrar em uma van preta. Outra mostrava o carro de Ricardo sendo dirigido por um dos sequestradores. A última fotografia da sequência mostrava a van deixando o estacionamento, seguida por 2 outros carros. Eles documentaram o próprio crime, disse o delegado Mendes, provavelmente para provar aos mandantes que a missão havia sido cumprida. No verso de uma das fotografias havia uma anotação manuscrita. Operação Silêncio, 230989, 23h45. Alvos neutralizados conforme instruções. Os documentos também continham detalhes sobre o destino final dos 3 amigos. Segundo um relatório interno encontrado no arquivo,
Eles foram levados para um sítio em Cotia, onde foram interrogados durante 3 dias sobre quantas cópias do dossiê existiam e quem mais tinha conhecimento do esquema. Mesmo sob tortura, nenhum dos 3 revelou a localização do arquivo principal, escreveu o autor não identificado do relatório. Mantiveram a versão de que apenas eles 3 sabiam dos detalhes completos. O relatório indicava que Ricardo Santos foi executado primeiro, em 26 de setembro, seguido por Marina Oliveira, em 27 de setembro, e, finalmente, Carlos Ferreira, em 28 de setembro. Os corpos foram incinerados em um crematório clandestino em Osasco. Eles foram torturados e mortos lentamente durante 5 dias, mas nunca traíram a localização do arquivo, disse Dona Helena, mãe de Marina, depois de tomar conhecimento dos detalhes. Minha filha morreu protegendo a evidência que eventualmente os incriminaria. A descoberta dos documentos também revelou por que a investigação policial oficial havia sido tão ineficaz. O delegado Carlos Eduardo Viana, que conduziu a investigação inicial, estava na folha de pagamento do esquema, recebendo 5.000 réis mensais, valor da época, para desencorajar investigações desnecessárias. Viana sabia desde o primeiro dia o que havia acontecido com eles, explicou o delegado Mendes. Ele deliberadamente sabotou a investigação para proteger os verdadeiros culpados. Os documentos mostravam que Viana havia recebido instruções específicas para classificar o caso como desaparecimento voluntário e para desencorajar as famílias de contratar investigadores particulares. Quando as famílias insistiram em continuar procurando, Viana foi instruído a criar obstáculos para dificultar investigações independentes, revelou um memorando encontrado no arquivo. Entre as evidências mais incriminatórias estavam gravações de conversas telefônicas entre os conspiradores discutindo como resolver o problema, representado pelos 3 investigadores. Em uma gravação datada de 18 de setembro de 1989, é possível ouvir a voz do coronel Mário Silva dando instruções. Eles têm informações demais. Não podemos simplesmente ameaçá-los porque são pessoas públicas demais. Vai ter que ser permanente. Outra gravação de 21 de setembro mostra o empresário Benedito Ramos perguntando: "Tem certeza de que não há outras cópias do material?" "Não importa", responde uma voz não identificada. "Depois que eles sumirem, quem vai acreditar em teorias conspiratórias? Sem os investigadores originais, qualquer evidência vai parecer fabricada." A análise das gravações por especialistas em áudio confirmou a autenticidade das vozes e das datas, fornecendo evidência irrefutável da conspiração para assassinar Ricardo, Marina e Carlos. É raro ter evidência tão completa de uma conspiração criminal, observou o promotor Costa. Normalmente, casos como este dependem de testemunhas e evidências circunstanciais. Aqui temos confissões gravadas dos próprios criminosos. Os documentos também revelaram a extensão total do esquema de corrupção. Durante os 5 anos em que operou, 1985, 1990, a organização criminosa desviou mais de 800 milhões de reais, valores atualizados, dos cofres públicos através de contratos fraudulentos. Era uma máquina de roubar dinheiro público, explicou o auditor fiscal Roberto Lima. Praticamente todas as obras públicas importantes da cidade entre 1985 e 1990 foram superfaturadas e mal executadas. O esquema só foi interrompido depois que os conspiradores perceberam que a morte dos 3 investigadores havia atraído muita atenção e decidiram hibernar as operações até que a situação se acalmasse. Eles suspenderam as atividades por alguns anos, mas nunca foram punidos, disse o delegado Mendes. Muitos deles continuaram em posições de poder durante as décadas seguintes.
A descoberta dos documentos também explicou por que tantas pistas falsas haviam surgido ao longo dos anos. Os conspiradores haviam deliberadamente espalhado desinformação para confundir as famílias e manter a atenção longe da verdadeira investigação. Eles financiaram informantes falsos, criaram avistamentos fabricados, até mesmo pagaram uma mulher para se fazer passar por Marina em 1995, revelou um documento encontrado no arquivo. O objetivo era manter as famílias ocupadas, seguindo pistas falsas, enquanto os verdadeiros culpados permaneciam em segurança. Foi cruel e calculado, disse Silvia Santos. Eles não apenas mataram nossos entes queridos, mas passaram 25 anos torturando psicologicamente nossas famílias com esperanças falsas. Mas talvez a revelação mais chocante tenha sido a descoberta de que alguns dos conspiradores ainda estavam vivos e em posições de influência em 2014. Benedito Ramos havia se tornado um dos empresários mais ricos de São Paulo, com contratos em vários estados. O ex-vereador José Santos era agora deputado federal. 2 dos policiais envolvidos haviam se aposentado com honras e pensões completas. 25 anos depois, muitos dos responsáveis pelo assassinato de Ricardo, Marina e Carlos ainda estavam livres, ricos e respeitados pela sociedade, disse o promotor Costa. Era hora de que a justiça fosse finalmente feita. A análise completa dos documentos encontrados na garagem levou 6 meses e envolveu dezenas de peritos, auditores e investigadores. Quando foi concluída, o Ministério Público de São Paulo havia compilado evidências suficientes para processar 27 pessoas por formação de quadrilha, corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio qualificado. É um dos casos criminais mais bem documentados da história de São Paulo, disse o promotor Costa. Graças à coragem e previsão de Ricardo, Marina e Carlos, finalmente podemos fazer justiça. Mas fazer justiça, 25 anos depois dos crimes, seria uma batalha legal complexa e desafiadora. A primeira prisão aconteceu às 6 da manhã de 15 de outubro de 2014. 7 meses após a descoberta do arquivo na garagem abandonada. Benedito Ramos, agora com 72 anos e um dos empresários mais ricos de São Paulo, foi acordado por uma operação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal em sua mansão no Morumbi. Senhor Ramos, disse o delegado federal Marcos Silva, enquanto mostrava o mandado de prisão. O senhor está preso pelos assassinatos de Ricardo Santos, Marina Oliveira e Carlos Ferreira, ocorridos em setembro de 1989. A expressão no rosto de Ramos, quando ouviu os nomes das vítimas, uma mistura de choque e terror, foi capturada pelas câmeras da operação. Depois de 25 anos acreditando que seu segredo estava enterrado para sempre, ele finalmente enfrentava as consequências de seus crimes. Isso é impossível, murmurou Ramos enquanto era algemado. Não existem provas, não existem testemunhas. Existem as provas que as próprias vítimas deixaram, respondeu o delegado. E existem as gravações onde o senhor confessa os crimes. Naquele mesmo dia, mais 16 mandados de prisão foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. A Operação Concreto Limpo, como foi batizada pela Polícia Federal, foi a maior operação contra a corrupção na história de São Paulo até aquele momento. Entre os presos estava o ex-deputado federal José Santos, encontrado em sua fazenda em Ribeirão Preto, tentando queimar documentos. 2 ex-policiais foram presos em suas casas e outros 3 foram encontrados tentando deixar o país através do aeroporto de Guarulhos. Foi uma operação cirúrgica, explicou o procurador-geral Paulo Henrique Costa. Tínhamos evidências tão sólidas que sabíamos exatamente onde encontrar cada um dos envolvidos.
A notícia das prisões gerou comoção nacional. O caso, que havia sido esquecido pela mídia durante 2 décadas, voltou às manchetes principais de todos os jornais do país. A Folha de São Paulo, onde Marina havia trabalhado, dedicou uma edição especial completa à história. Justiça após 25 anos foi a manchete principal. Documentos encontrados em garagem revelam assassinato de jornalista da Folha e 2 amigos. Para as famílias de Ricardo, Marina e Carlos, as prisões representaram o fim de um quarto de século de dor e incerteza. Quando vi as imagens das prisões na televisão, desabei em lágrimas, disse Silvia Santos. Depois de 25 anos, finalmente sabíamos que os assassinos de meu irmão estavam sendo punidos. Dona Helena, mãe de Marina, já com 84 anos, assistiu às prisões ao vivo pela televisão em sua casa em Santana. Pensei que morreria sem ver justiça, disse ela com lágrimas nos olhos. Marina sempre dizia que a verdade sempre vem à tona. Ela estava certa. Dr. Roberto Silva, ex-sócio de Carlos Ferreira, agora aposentado, ficou emocionado ao saber das prisões. Carlos seria muito orgulhoso, disse ele. Ele sempre acreditou que o sistema de justiça funcionaria, mesmo que demorasse. 25 anos depois, ele foi provado correto. O julgamento principal começou em março de 2015, exatamente 1 ano após a descoberta do arquivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo designou uma vara especial para o caso, dada a complexidade e o número de réus envolvidos. O processo, que ficou conhecido como o julgamento do século pelos meios de comunicação, durou 8 meses e envolveu mais de 200 testemunhas, 1.500 páginas de documentos e 47 horas de gravações de áudio. É um dos casos criminais mais bem documentados da história brasileira, observou o jurista Dr. Miguel Santos. Raramente temos evidência tão completa de uma conspiração criminal. A promotoria, liderada pelo promotor Costa, construiu seu caso principalmente sobre os documentos encontrados na garagem, mas também trouxe novas testemunhas que haviam estado com medo de falar durante 25 anos. Uma das testemunhas mais impactantes foi Marcos Silva, ex-motorista do empresário Benedito Ramos, que confirmou ter transportado os sequestradores na noite de 23 de setembro de 1989. Eu sabia que estava fazendo algo errado, testemunhou Silva, agora com 67 anos. Mas tinha família para sustentar e eles me ameaçaram de morte se eu falasse alguma coisa. Silva descreveu como havia dirigido a van que foi usada para sequestrar os 3 amigos e como havia sido instruído a queimar o veículo no dia seguinte. Eles me deram 50 mil cruzeiros para ficar quieto, disse Silva. Era muito dinheiro na época, mas carreguei essa culpa durante 25 anos. Outra testemunha-chave foi a ex-secretária do Coronel Mário Silva, da Polícia Civil, Dona Carmen Rodrigues, que havia escutado várias conversas sobre o problema dos 3 investigadores. O coronel sempre falava ao telefone sobre resolver a situação, testemunhou Carmen. Eu entendia que estava se referindo às pessoas que estavam investigando a corrupção. Carmen também confirmou ter visto os documentos do dossiê Operação Concreto Sujo na mesa do Coronel Silva, dias antes do desaparecimento dos 3 amigos. Ele estava muito nervoso, dizendo que eles sabem de tudo e que isso vai acabar com todos nós, lembrou Carmen. O momento mais dramático do julgamento veio quando as gravações originais foram reproduzidas na sala do tribunal. A voz de Benedito Ramos discutindo friamente o assassinato de 3 pessoas inocentes chocou todos os presentes. Quando ouvi minha própria voz planejando esses crimes, disse Ramos durante seu interrogatório, percebi que não tinha como negar minha participação. Ramos decidiu confessar sua culpa e fornecer detalhes adicionais sobre o esquema em troca de uma redução de pena. Nunca quisemos matar ninguém, alegou Ramos.
O plano original era apenas assustá-los, fazer com que desistissem da investigação. Mas quando percebemos que eles tinham evidências demais, a situação saiu de controle. Ramos revelou que a decisão de assassinar os 3 investigadores havia sido tomada em uma reunião no dia 20 de setembro de 1989, depois que Alexandre Moreira, o empresário que havia procurado Carlos Ferreira, foi encontrado morto. Moreira se suicidou por causa da pressão, alegou Ramos, mas quando percebemos que ele havia passado informações para o advogado, entendemos que todos nós estávamos em perigo. A confissão de Ramos também revelou detalhes perturbadores sobre como o esquema de corrupção havia funcionado durante 5 anos. Controlávamos praticamente todas as licitações de obras públicas da cidade, confessou Ramos. Tínhamos pessoas dentro da prefeitura, da polícia, do judiciário. Era um sistema perfeito. O ex-deputado José Santos também decidiu confessar, revelando como os políticos recebiam suas partes do esquema. Recebíamos 10% de todos os contratos aprovados, confessou Santos. O dinheiro era lavado através de doações de campanha e empresas fantasma. Santos também admitiu ter recebido informações privilegiadas sobre as investigações dos 3 amigos. Soubemos em setembro que eles estavam preparando um dossiê completo, disse Santos. Era uma ameaça existencial para todos nós. Durante o julgamento, ficou claro que a conspiração havia sido muito mais ampla do que inicialmente se pensava. Além dos assassinatos de Ricardo, Marina e Carlos, o grupo havia sido responsável por pelo menos mais 6 mortes entre 1989 e 1991, incluindo Alexandre Moreira e Mário Rossi. Era uma organização criminosa estruturada, explicou o promotor Costa. Eles matavam qualquer pessoa que ameaçasse seus interesses. O impacto do julgamento se estendeu muito além das sentenças individuais. As revelações sobre a extensão da corrupção na São Paulo dos anos 80 levaram a investigações adicionais sobre outros projetos e contratos da época. Descobrimos que praticamente todas as obras públicas importantes daquele período foram fraudadas, disse o auditor Roberto Lima. Viadutos, escolas, hospitais, tudo foi superfaturado e mal construído. Algumas das obras investigadas tiveram que ser demolidas e reconstruídas, custando aos cofres públicos centenas de milhões de reais adicionais. O prejuízo total para a cidade pode ter chegado a mais de 2 bilhões de reais em valores atuais, estimou Lima. O julgamento também revelou por que tantos outros casos de corrupção da época nunca foram investigados adequadamente. A rede de influência da organização criminosa se estendia por todo o sistema de justiça paulista. Eles tinham juízes, promotores, delegados, explicou o promotor Costa. Por isso, tantos casos foram arquivados sem investigação própria. Em novembro de 2015, após 8 meses de julgamento, o tribunal proferiu as sentenças. Benedito Ramos foi condenado a 45 anos de prisão por formação de quadrilha, corrupção, lavagem de dinheiro e triplo homicídio qualificado. O ex-deputado José Santos recebeu 38 anos de prisão pelos mesmos crimes. Os 2 ex-policiais foram condenados a 30 anos cada um. No total, 23 dos 27 réus foram condenados. 4 foram absolvidos por falta de provas suficientes. As sentenças refletem a gravidade dos crimes e o impacto que tiveram na sociedade, disse o juiz-presidente, Dr. Fernando Oliveira. Estes réus não apenas cometeram assassinatos, mas corromperam sistematicamente as instituições públicas. Para as famílias das vítimas, as condenações representaram uma vitória emocional significativa, mas também trouxeram uma sensação de vazio. Justiça foi feita, mas isso não traz de volta Ricardo, Marina e Carlos, disse Silvia Santos durante entrevista após as sentenças.
Eles morreram jovens, cheios de sonhos e planos. Nada pode compensar essa perda. Dona Helena, que acompanhou todo o julgamento apesar da idade avançada, expressou sentimentos mistos. Estou feliz que os assassinos da minha filha foram punidos, disse ela. Mas também estou triste porque levou 25 anos para isso acontecer. Marina perdeu toda a sua vida adulta por causa desses criminosos. O caso também teve um impacto profundo na investigação jornalística no Brasil. O exemplo de Marina Oliveira inspirou uma nova geração de jornalistas investigativos. Marina se tornou um símbolo da importância do jornalismo investigativo, disse o editor da Folha de São Paulo, Ricardo Coccio. Ela morreu defendendo o direito da sociedade de conhecer a verdade. A Folha disse: Paulo estabeleceu o Prêmio Marina Oliveira para jornalistas que se destacam em investigações sobre corrupção pública. O caso também levou a mudanças significativas nos procedimentos de investigação policial em São Paulo. Novos protocolos foram estabelecidos para casos de desaparecimento, especialmente quando envolvem pessoas que estão investigando atividades criminosas. O caso Concreto Sujo mostrou como a corrupção pode comprometer investigações criminais, explicou o delegado federal Marcos Silva. Implementamos novos sistemas de controle para prevenir esse tipo de sabotagem. Em setembro de 2016, no 27º aniversário do desaparecimento de Ricardo, Marina e Carlos, a Prefeitura de São Paulo inaugurou um memorial em sua homenagem no Largo do Arouche, próximo ao local onde costumavam se encontrar. O memorial, uma escultura em bronze representando 3 figuras caminhando juntas, traz uma placa com os dizeres: em memória de Ricardo Santos, Marina Oliveira e Carlos Ferreira, que deram suas vidas pela verdade e pela justiça. Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito de São Paulo declarou: estes 3 jovens representam o melhor da sociedade paulistana. Coragem, integridade e disposição para lutar pela justiça, mesmo sabendo dos riscos pessoais. E as famílias das vítimas também estabeleceram a Fundação Ricardo, Marina e Carlos para apoiar investigações sobre corrupção pública e fornecer assistência legal para famílias de pessoas desaparecidas. Queremos que o legado deles seja positivo, explicou Silvia Santos, presidente da Fundação. Que sua morte sirva para prevenir outras tragédias e fortalecer a democracia brasileira. A Fundação tem financiado várias investigações sobre corrupção e ajudado dezenas de famílias que enfrentam situações similares. Em 2019, 10 anos após a descoberta do arquivo, uma minissérie baseada no caso foi produzida pela Rede Globo. A Garagem do Silêncio foi assistida por mais de 40 milhões de brasileiros e ganhou vários prêmios internacionais. A história precisa ser contada para as novas gerações, disse o diretor da série, Fernando Meirelles. É importante que os jovens entendam o custo da corrupção e a importância de pessoas corajosas como Ricardo, Marina e Carlos. A série também gerou interesse internacional no caso, com documentários sendo produzidos em vários países sobre corrupção e jornalismo investigativo no Brasil. Para os operários que encontraram o arquivo na garagem abandonada, o caso mudou suas perspectivas sobre a importância de seu trabalho. Quando derrubamos aquela parede, achamos que íamos encontrar mais entulho, disse o operário João Silva. Nunca imaginamos que estávamos descobrindo a solução de um dos maiores mistérios de São Paulo. João e seus colegas foram homenageados pela Prefeitura por sua contribuição à justiça, recebendo medalhas de honra ao mérito. Em 2024, 35 anos após os assassinatos e 10 anos após a descoberta do arquivo, Benedito Ramos e José Santos continuam cumprindo suas sentenças na penitenciária de Presidente Venceslau. Ambos já passaram dos 80 anos, mas permanecerão presos pelo resto de suas vidas.
Eles finalmente estão pagando pelo que fizeram, disse Silvia Santos, agora com 67 anos. Meu irmão e seus amigos não morreram em vão. Dona Helena faleceu em 2018, aos 88 anos, mas viveu o suficiente para ver a justiça ser feita. Mamãe morreu em paz, disse o filho de Dona Helena, Paulo Oliveira. Ela sempre disse que sua única missão na vida era ver os assassinos de Marina punidos. Ela conseguiu. Hoje, a garagem na Rua Augusta, onde o arquivo foi encontrado, foi transformada em um centro cultural dedicado à memória de Ricardo Santos, Marina Oliveira e Carlos Ferreira. O espaço oferece cursos de jornalismo investigativo, direitos humanos e ética pública. É apropriado que o lugar onde eles esconderam a verdade se tornasse um lugar dedicado à educação sobre transparência e justiça, observou o diretor do centro, professor Eduardo Lima. O caso Eles Sumiram em 1989 se tornou um marco na história do combate à corrupção no Brasil, provando que mesmo as conspirações mais elaboradas podem ser expostas quando cidadãos corajosos se dispõem a lutar pela verdade. Ricardo Santos, Marina Oliveira e Carlos Ferreira morreram jovens, mas seu legado continua vivo na forma de leis mais rigorosas contra a corrupção, investigações jornalísticas mais corajosas e uma sociedade mais consciente da importância de proteger aqueles que lutam pela justiça. Sua história prova que a verdade, por mais tempo que fique enterrada, sempre encontra uma forma de vir à luz. E quando isso acontece, a justiça, mesmo tardia, pode finalmente ser feita. A garagem abandonada guardou seus segredos por 25 anos, mas no final, os segredos foram mais fortes que aqueles que tentaram enterrá-los. Ricardo, Marina e Carlos finalmente descansaram em paz, sabendo que sua coragem não foi em vão e que sua luta pela verdade finalmente havia triunfado.